Essa palavra aqui que eu vou estar lendo para vocês foi Pedro aconselhando os pastores da igreja como eles deveriam se comportar diante do rebanho de Cristo. Sabemos que a igreja, ela não tem dono aqui na terra. O único dono da igreja é Jesus. A instituição igreja, ela é santa e marcha diante do céu. Ela marcha para o céu. E ela tem os pastores que Deus colocou lá para apacentar o rebanho. E Pedro escreveu aqui na sua primeira carta, no capítulo 5, a seguinte coisa: aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles. O presbítero tem uma tradução, se eu não me engano é no grego ou no hebraico, de ancião, ser um ancião. Olha lá, e testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Nem por torpe, nem por ganância, mas voluntariamente e de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo do rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é o dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Isso daqui é uma promessa que Deus fez. Uma coroa de glória para aqueles que apacentarem bem o rebanho de Cristo. Então, coisas aqui que foi escrita nesse texto, que nós devemos focar bem, é que o pastor da igreja, aqui ele estava se referindo aos anciões que pastoreavam as igrejas, que eles apacentassem o rebanho de Deus, olha lá, voluntariamente, não por torpe ganância e de ânimo pronto, e não como quem tem domínio, sabe, exercendo muita autoridade sobre as pessoas, a herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. Qual exemplo seria esse? Exemplo de humildade, exemplo de mansidão, exemplo de um bom marido, exemplo de um bom pai, exemplo de um bom homem no meio da sociedade. Pedro estava remetendo essa carta para os anciões que dirigiam as igrejas e dizendo para eles: vocês têm que ser o exemplo do rebanho. Vocês não podem exercer prepotência sobre ele. Prepotência é quando você usa de muito poder sobre pessoas, né? Excesso e de autoridade, né? E torpe ganância, sabe? Querendo extorquir as ovelhas, querendo tosquiar as ovelhas. Mas sejam voluntários, façam isso de coração, não por torpe ganância. E também sejam o exemplo do rebanho. Que exemplo um pastor tem que ser para o rebanho? Tudo isso que nós estamos falando aqui, o que Pedro ele ensinou para que as pessoas... Jesus colocou Pedro como coluna da igreja, né? Ele falou: apacenta Pedro, meus cordeirinhos, né? As minhas ovelhas. Então Pedro, ele tinha essa responsabilidade. E nessas cartas que ele escreveu, tanto na primeira epístola como na segunda, ele mostra zelo e cuidado no comportamento de um pastor. Então o pastor ele tem que ser exemplo do rebanho. Não como alguns que dizem assim. Já viu essa frase que muitos dizem? Não olha para mim não, que senão você vai cair. Olhe somente para Jesus. Está errado. Está errado. Paulo ele disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a pessoa não pode falar não, fugindo das responsabilidades. A pessoa que vai dirigir uma igreja, ele tem que ser exemplo do rebanho. Tem que ser um homem que paga suas contas em dia, tem que ser um homem que cuida bem da sua casa, tem que ser um homem que cuida bem dos seus filhos, tem que ser um homem exemplo. O líder da igreja tem que ser exemplo. Por isso Pedro escreveu essas cartas aos pastores das igrejas.